Deus. Vai acalmando aí os ânimos. Como é bom, irmãos, revê-los. A graça e a paz do Senhor Jesus, igreja. Amém? Glória a Deus. Aos pais que foram, voltem o quão antes possível. Aos que foram beber uma água, ao banheiro, retorne para que nós possamos então dar seguimento ao nosso culto público, nosso culto comunitário. Dinho, pode para mim acender todas as luzes aí. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Que bom estarmos aqui mais um domingo para celebrar Jesus, irmãos. Vamos se sentando. Sei que há muita alegria nesse momento, né? Muita alegria em ver os irmãos. É por isso, igreja, que eu falo para os irmãos: cheguem mais cedo, né? Chega mais cedo, toma um café, coloca o papo em dia. Ou então, pós-culto, convide o irmão que está aí do seu lado para sair para bater um papo, comer um lanche, entendeu? Então é importante essa comunhão, estar junto entre os irmãos, amém? Vamos entrar, como é que está aí, Orleans? Grita esse povo aí. Bora, gente. Fazer igual a escola, né? Chegar atrasado vai tomar um... Amém, irmãos? Hoje nós vamos falar então, olha só, presta atenção aqui, todo mundo. Vamos agora ao momento da palavra. Irmãos, antes então, enquanto os irmãos vão entrando, vão se chegando, começou o novo ano, né? Já estamos aí no segundo mês de um novo ano, que na verdade vai passar novamente muito mais rápido do que nós possamos imaginar, porque essa é uma grande verdade. E nós, como igreja, estamos muito felizes porque estamos avançando, irmãos. E quando olhamos e vemos o quanto nós temos avançado em maturidade, em profundidade, em fundamentos, isso nos alegra muito. E a partir desse culto, então, a nossa ordem do culto, né? O que é a ordem do culto? A ordem do culto também é conhecida como a liturgia, que na verdade a liturgia não é a ordem do culto, mas para os irmãos entenderem um pouco mais de uma linguagem mais comum entre vocês, a nossa liturgia do culto, então, ela vai mudar um pouco. Eu quero então orientar os irmãos para que os irmãos entendam, porque a partir desse domingo, todos os domingos serão assim, até que o Senhor então mude, né? Ou fale ao nosso coração para que a gente mude como foi agora. Então a nossa ordem do culto nós iremos abrir o culto com as canções, amém? Igual vocês já cantaram ao Senhor. Nós teremos então a palavra, logo os kids, né? Eu acredito que não vai demorar muito, eles já vão ficar logo no início, tá? Então o pessoal do kids já está se organizando, os pais já vão chegar então, do lado ali naquela antessala já vai estar então a recepção dos kids, então os pais já vão deixar os filhos lá. Creio que mais umas 2, 3 semanas está tudo pronto isso aí. Então canções, sermão, que é a palavra, né? Um sermão que foi preparado, e ao final do sermão, presta atenção que isso aqui é uma novidade, mas que na verdade não deveria ser tão novidade para nós. Ao final do sermão nós teremos a resposta ao sermão. Por quê? Nós vamos ser ministrados pela palavra de Deus, amém? E nós vamos dar uma resposta a essa ministração. Como? De 3 maneiras nós damos a resposta, então, ao que foi ministrado aos nossos corações. Através do louvor, através dos dízimos e através do sacramento, que é a ceia do Senhor. Amém? Então, a partir desse domingo, todos os domingos, ao final do sermão, vai ter o momento de resposta ao sermão. Nós iremos louvar, nós iremos dizimar e ofertar, e nós iremos participar da ceia todos os domingos, amém, irmãos? Então todos os domingos nós iremos fazer dessa maneira. Todos os domingos, pastor, vai ter ceia? Glória a Deus por isso, né? Porque vai chegar um tempo, irmão, você vai querer ou vai necessitar ceiar todos os dias, se já não é esse tempo, né? Então um tempo onde nós vamos precisar realmente, irmãos, trazer à memória quão mais vezes para a igreja é o sacrifício de Cristo. Então, a partir desse domingo, todos os domingos, nós teremos a ceia do Senhor. Então, após a resposta ao sermão, louvor, diga assim, louvor, dízimos e ofertas, ceia.
aí as crianças então já vão retornar nesse momento, no momento ali que você já estiver então ceando, fazendo seus dízimos, as ofertas, cantando, os pais já podem buscar as crianças, ou os professores podem trazer as crianças, vai ter aqui esse movimento santo, e glória a Deus por isso, porque essa é a casa do Pai, e na casa do Pai os filhos têm liberdade para isso, tá? Então as crianças aqui, aí nós encerramos. O encerramento, irmãos, presta bastante atenção. O encerramento só finaliza quando nós vamos ter os avisos, e pós os avisos nós teremos então o credo apostólico e a bênção final. Amém? Então, se eu for embora antes do culto, você não participou do culto completo, porque o culto só vai se encerrar após os avisos, credo apostólico e a bênção final. Amém, irmãos? Glória a Deus. Todo mundo entendeu? Então, hoje nós vamos fazer esse ensaio, né? E acredito que nos próximos domingos ainda nós estaremos nesse ensaio, mas para a glória de Deus, eu acredito que logo isso aí se tornará uma pedagogia. Porque o culto público, irmão, nada mais é do que a pedagogia do que é o plano de salvação. Queda, redenção, consumação. Então nós pecamos, Jesus veio e restaurou todas as coisas, né? E depois, então, ele nos envia. Então, nós precisamos ter essa dinâmica pedagógica para que a gente, então, cada vez mais tenha isso incrustado aí no nosso ser e na nossa mente. Por isso ceia, por isso o sacramento e por isso o credo apostólico. Amém, irmãos? Tem gente que nem sabe o que é o credo apostólico mais, né? Então, fica tranquilo, porque quando nós estivermos aqui rezando o credo apostólico, os irmãos vão achar que nós estamos na igreja católica, mas na verdade nós estamos na igreja universal do Senhor. Amém? Glória a Deus por isso, porque o credo, ele é dos apóstolos. Amém? Glória a Deus. Então, abra sua Bíblia em Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. E aí, todo final de culto, nós temos o credo dos apóstolos. Isso é bom, sabe por quê, irmãos? Porque daqui a pouco, nós não vamos nem precisar projetar. Você já vai saber falar ele de cor, tá? Já vai saber ele aí de cabeça. Tito, capítulo 2, verso 11. Tito, capítulo 2, verso 11. Hoje eu vou falar sobre vida cristã coerente. Provavelmente esse é um tema que eu devo falar por mais uma semana. Então eu devo começar hoje e devo falar mais domingo que vem sobre esse tema, porque é um tema de suma importância para nós, especialmente aí nesse início de ano e para a nossa caminhada ao longo desse 2025. Então Tito, capítulo 2, a partir do verso 11. Quem encontrou aí, amém? Coloca de pé, vamos ler juntos aí, todos de pé. Diz assim, irmãos: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas, ela nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa presente era, enquanto aguardamos a bendita esperança, o glorioso retorno de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele que se entregou a si mesmo por nós para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrando as boas obras. Prega essas instruções, encoraja e repreende com toda autoridade, ninguém te menospreze. Amém? Feche seus olhos mais uma vez aí. Espírito Santo de Deus, nós pedimos agora nesse momento batismo de sabedoria e revelação, para que possamos ser ministrados através da Tua palavra. Assim nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se sentar. Irmãos, eu quero trazer essa temática para nós aqui, vida cristã coerente. Por quê? Porque falta muita simetria na vida cristã, se nós olharmos de fora, né? Às vezes a gente está muito inserido no nosso meio, né? No meio gospel, no meio evangélico, e às vezes a gente não consegue perceber isso. Mas com toda sinceridade, se você perguntar para alguém que não está inserido nessa bolha cristã aí, nessa bolha evangélica gospel, será que ele olhando do lado de fora, ele vai enxergar simetria entre nós? Será, irmãos? Simetria, para que os irmãos entendam, é quando tudo é igual. Simetria é quando todos os lados são iguais. Simetria é quando tanto o lado de dentro quanto o lado de fora está sendo igual, irmãos. Então eu vou traduzir para os irmãos.
simetria na vida de um crente é quando o interno dele, o interior dele, é igual ao reflexo exterior. O que isso quer dizer, irmãos? Que nós precisamos estar em simetria com aquilo que pregamos. A nossa vida precisa estar em simetria com aquilo que pregamos. Aquilo que vivemos tem que estar em simetria com a mensagem que nós carregamos. Então hoje, quando eu olho para os cristãos, para a Igreja Universal do Senhor aqui na Terra, é difícil encontrar a simetria entre os irmãos. É difícil a gente olhar e ver uma simetria entre nós. E por isso, então, nós precisamos avançar um pouco nesse assunto. Para isso, aqui no verso 1, vai dizer que, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. No verso 12 vai dizer, ela que nos orienta, ou talvez na sua versão vai dizer, ela que nos educa. Essa palavra orienta, no original, ela significa educar. Então, é essa graça do Senhor que nos educa. E é através dela, irmãos, que nós precisamos ter uma pedagogia para que haja essa simetria. Para que nós não venhamos ser muito diferentes um dos outros na nossa forma de crer, não na nossa forma de expressar. Amém, irmãos? Porque às vezes um vai expressar gritando, o outro vai expressar dançando, o outro vai expressar chorando e o outro vai expressar na dele. Mas está tudo certo. Desde que haja simetria no que nós cremos, irmãos. Amém? Nós nos movemos pelo que cremos e não pelo que fazemos. Nós aprendemos sobre isso no domingo passado. Eu não sou conhecido por Deus pelo que eu estou fazendo. Deus não está olhando lá de cima e está vibrando porque eu estou chorando. Deus está vibrando lá em cima quando Ele olha lá de cima e vê que eu creio de maneira correta. Eu creio no Filho unigênito, eu creio em Jesus Cristo. Isso faz Ele vibrar. Amém? Então, nós precisamos entender alguns motivos pela qual essa graça ela se manifesta. O primeiro motivo pelo qual essa graça se manifesta é revelar a vontade de Deus e os atributos do seu caráter. O segundo objetivo da manifestação dessa graça, essa graça salvadora e essa graça que educa, é salvar as criaturas de Deus que estavam escravizadas como consequência da queda. O terceiro objetivo, educar para a vida. A graça nos educa para a vida e não para a religiosidade. E o quarto motivo, produzir esperança. A razão pela qual a graça de Deus se manifesta. E eu vou falar sobre cada um desses 4 motivos agora de uma forma mais detalhada para que os irmãos compreendam um pouco mais sobre o que eu estou querendo trazer aqui para a igreja. Mas antes eu vou soltar uma citação. Está liberado aí? Libera para nós aí. Olha só. A graça de Deus está à disposição de todas as pessoas. Mas nem todas as pessoas a desejam. João capítulo 1, versículo 12 vai dizer, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém? Então uma coisa que nós precisamos entender, irmãos, que essa graça ela está disponível para todos, mas nem todos estão dispostos e nem todos desejam essa graça. E glória a Deus porque você está aqui, porque provavelmente você deseja essa graça. Você está disposto a receber essa graça do Senhor. Então, o primeiro objetivo da graça é revelar a vontade de Deus e os atributos do seu caráter. Só que nós precisamos fazer uma pergunta para isso. Qual é a vontade de Deus? Qual seria a vontade de Deus? Talvez essas são algumas perguntas difíceis, de nós entendermos, porque muitas vezes nós não sabemos nem falar qual é a nossa vontade. Você já viu, irmão, que se às vezes eu perguntar para você assim, qual é a sua vontade? Talvez de bate-pronto, para alguns vai ser, minha vontade agora é comer um X tudo depois que eu sair do culto, né? Depende de como foi, Para os irmãos que estavam no churrasco hoje a tarde inteira, talvez não, Mas, alguns irmãos estão aqui, a minha vontade agora nesse momento é sair daqui e comer alguma coisa. Mas qual é a vontade de Deus? Então nós precisamos entender que a vontade de Deus é edificar uma família para si. Deus está edificando uma família para si. Quando Ele cria o homem, a sua imagem, a sua semelhança, então Ele está ali, com o processo de Adão ali, Ele está edificando uma família para si. Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 5, vai dizer o seguinte,
de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Então, o próprio Deus, ele encarna aqui nessa terra em forma de homem, em forma de ser humano, porque essa é a vontade dele, para que nós venhamos ser uma família para o Pai, uma morada para o Espírito, uma noiva para o Filho. Então esse é o desejo dele para nós. Agora, irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Se o próprio Cristo, sendo Deus, se submeteu à vontade de Deus, ainda mais eu e você devemos nos submeter. Porque o próprio Filho, sendo como Deus, abriu mão de ser como Deus e se fez homem para cumprir a vontade do Pai. Então nós precisamos também entender essa vontade do Pai e dar uma resposta a essa vontade. O que acontece? É que Ele nos cria a sua imagem e semelhança. E ao criar-nos a imagem e semelhança, por isso é necessária a simetria, irmãos. Porque quando Ele cria a mim e você, a sua imagem e semelhança, se não há simetria entre nós e Deus, as pessoas vão olhar para você e será que elas vão ver Deus em você? Será que elas vão conseguir enxergar que seja um pouquinho de similaridade entre você e Jesus Cristo? Parece, irmão? Está parecendo um pouquinho aí? Pelo menos um pouquinho. Paulo Borges Jr. vai dizer, olha só o que ele vai falar. Ter expectativas em um Deus que é absoluto em vontade é frustração na certa. O que ele quer dizer com isso, irmãos? É porque você se parecer com Deus, você ter simetria com Ele, quer dizer que as suas expectativas, irmãos, vão ser frustradas. Por quê? Porque Ele não vai fazer aquilo que você quer, mas aquilo que é necessário que seja feito. Porque Ele é absoluto em vontade. Por isso que o Paulo Borges solta essa frase. Porque você, irmãos, ter expectativas em Deus de que Ele vai fazer aquilo que você quer, irmãos, provavelmente isso vai te gerar uma frustração. Porque Ele vai fazer a vontade soberana dEle. A vontade dEle, ou seja, Ele vai fazer aquilo que Ele quer, quando Ele quiser e do jeito que Ele quiser. Amém? Então eu preciso conhecer bem a vontade dEle e me ajustar a essa vontade. É por isso que eu já venho falando de um livro aqui e vou falar mais uma vez. Para aqueles irmãos que ainda não leu, lê esse livro. Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus. Heber Campos Júnior, Neto. Acho que é Heber Campos Neto, ou Júnior. Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus. Lá nesse livro ele vai falar muito sobre isso, a vontade soberana de Deus, irmãos. E a vontade soberana de Deus é aquela pela qual nós devemos, então, nos inserir a ela. Porque não adianta eu achar que eu vou mudar a vontade de Deus. Porque Deus vai olhar lá de cima, vai ficar com pena de mim e vai falar assim, eu vou mudar a vontade desse menino. Mas nós precisamos nos inserir naquilo que é a vontade soberana de Deus, a boa, a perfeita e agradável. A vontade soberana de Deus não era que o homem comesse do fruto da árvore da vida, do conhecimento da verdade. Então não era a vontade de Deus. Só que o homem não andou segundo a vontade de Deus. E por isso o pecado entra no mundo. Então todas as vezes que eu ando fora da vontade de Deus, irmãos, vai vir uma consequência. Vai haver uma consequência, porque eu estou fora da vontade soberana de Deus. E o segundo objetivo é salvar as criaturas de Deus. Olha só, a salvação não é ir para o céu. Presta atenção nisso aqui, irmãos. Salvação é ser ressuscitado para uma nova vida. Amém? A salvação, irmãos, não é quando você morrer e ir lá para a glória, para o céu. Não, irmãos, a salvação é a partir do momento pelo qual você morreu para uma velha vida, para uma velha criatura, e você fez uma nova criatura. Então a salvação está muito mais relacionada à vida do que à morte. A salvação está muito mais relacionada à ressurreição do que à morte. Então a salvação é ser ressuscitado para uma nova vida, porque você estava morto, mas foi encontrado, e porque foi encontrado, agora vive. Amém?
Existe, irmãos, um processo de desenvolvimento dessa salvação, uma vez que Cristo te alcança, Cristo te encontra. A primeira coisa foi lá na cruz. Cristo morreu por você, pagou o preço que você não conseguiria pagar. Depois disso, o segundo passo é quando ele te encontra, é você então descer as águas, que é o batismo. E depois, por fim, então vem o sacramento da ceia. Por quê, irmãos? Na cruz, nós fomos libertos, nós fomos livres da ira de Deus. Por isso que a salvação ela é processual. Então, presta atenção comigo aqui para vocês entenderem. Na cruz, por que esses três passos são importantes? A cruz, o batismo e a ceia. Porque na cruz nós fomos então livres da ira de Deus. Cristo absorveu ali toda a ira de Deus. O problema, irmãos, não é o inferno. Tem gente que tem medo do inferno. Você tem que ter medo da ira de Deus. Porque o inferno, irmãos, é fichinha perto da ira de Deus. O Satanás é fichinha perto da ira de Deus. Então nós, cristãos, não temos que estar preocupados com o inferno, com Satanás, com o capiroto. Nós temos que estar preocupados, irmãos, com a ira de Deus. Mas glória a Deus, porque a cruz foi suficiente para que a ira de Deus viesse sobre Jesus, e ali Jesus absorve toda a ira de Deus e nos livra. Amém? E aí vem o segundo passo desse processo de salvação, que é o batismo. O batismo, irmãos, é para que você seja livre da natureza adâmica que há em você. Aqui está a Helena, 8, 9 meses, né? Vai fazer agora, depois de amanhã. 9 meses, irmãos. Ela não nasceu um anjinho, irmãos. Ela nasceu uma Evinha. E para ela ser liberta dessa natureza adâmica, caída, ela vai precisar, na sua idade de consciência, descer as águas, para que ela seja, então, liberta dessa natureza pecaminosa. Por isso, nós, então, cumprimos com esse sacramento, que é o sacramento do batismo. Então, se algum irmão aqui ainda não desceu as águas, faça isso, irmão, nos procure. Pastor, eu preciso, então, descer as águas, eu ainda não cumpri, isso é um sacramento bíblico. Então, para que eu possa ser liberto dessa velha natureza, desse velho homem. Tem gente que até desce as águas, né? Mas parece que o velho homem sabia nadar, né? De vez em quando ele vem à tona aí, a gente faz mais uma vez, às vezes faz mais tempo, né? Deixa o Jim, mas não adianta deixar 5 minutos lá embaixo, né, Jim? Porque o homem fica 10 minutos debaixo d'água. Então, irmãos, mas precisa. É o sacramento, batismo. A gente brinca, mas é óbvio. Às vezes tem gente que faz por aspersão, né? E tá tudo certo. Lá no PJ eles fazem por aspersão. Nós não, a gente gosta de afundar o caboclo mesmo debaixo d'água, assim, ó. Deixar ele lá. E o terceiro processo, então, é a ceia, irmãos. A ceia, ela é necessária para nós nos livrarmos de nós mesmos. Então, por isso, fazer a ceia todos os domingos, irmãos. Porque nós chegamos aqui na igreja muito cheio de nós mesmos. A gente chega aqui muito ensimesmado, muito cheio de nós mesmos. Então, todo domingo a gente vai cear para você relembrar, refletir sobre esse memorial, se esvaziar de você e se encher de Cristo. Porque não é o pit dog que você vai comer depois do culto que vai encher o seu espírito, irmãos. Não é a pizza que você vai bater depois do culto que vai encher, que vai te alimentar. Ela só vai trazer para você morte física. Agora a vida espiritual está no pão e no vinho que nós iremos comer aqui todos os domingos. Amém? Então, esse é o processo, irmãos, da salvação. O segundo objetivo é esse. Então, é a salvação, as criaturas, salvar as criaturas de Deus. E o ápice da nossa salvação, irmãos, não é a gente atingir a perfeição, né? Não é a gente atingir a perfeito, o varão perfeito, né? Porque isso é na glória que nós vamos atingir. Não é eu não pecar mais, mas sim, o ápice da salvação é eu viver livre, irmãos, do individualismo. Esse é o ápice da minha salvação. É quando eu entendo que já não sou eu que vivo mais, já estou crucificado com Cristo. E agora é Cristo que vive em mim. Já não sou eu mais. Agora é o Cristo crucificado que está vivendo em mim. E o individualismo, irmãos, é algo muito perigoso nos dias que nós estamos vivendo. E eu observo um movimento que tem acontecido muitas vezes, irmãos. E aí, como pastor, eu quero trazer uma reflexão para os irmãos. É porque tem muitos irmãos que
estão cada vez mais se isolando em si mesmo. Irmãos, e se isolar em si mesmo não é evidência de salvação. E aí a pergunta que você deve fazer é: será mesmo que eu já estou alcançado, que eu estou salvo mesmo? Porque eu estou muito individual. Não tem como um crente, não tem como um cristão que foi alcançado pelo Senhor, que foi transformado por Jesus, que matou o velho homem, que morreu para si mesmo, viver individual, irmãos. Não tem isso, não, essa conta não existe na Bíblia, irmãos. Essa possibilidade não existe na Bíblia. Todo homem andou em conselho, em comunhão, em amizade, em parceria de fé, em caminhada de vida. O próprio Deus, quando se fez homem, veio na terra e andou com gente. Não se isolou. Saía para orar, mas voltava e estava com os amigos. Estava com o povo, estava com gente. Então, irmãos, não existe individualismo nessa geração que nós... no contexto bíblico, mas nessa geração que nós estamos vivendo, cada vez mais as pessoas estão vivendo esse isolamento. E aí, irmãos, uma coisa que é engraçada, porque às vezes o irmão fala assim: ô pastor, nós vamos lá para tal comunidade de fé, porque ela é uma comunidade de fé grande, boa, tem tudo, está tudo pronto, tem muita gente. Mas na maioria das vezes, sabia que muitos irmãos, quando ele vai para uma mega igreja, sabe o que ele quer? Que ninguém dá moral para ele. Ele quer ir lá participar do culto, ninguém fala com ele, ninguém sabe quem é ele, ninguém sabe da vida dele, e ele sai caladinho e está tudo certo. Individualismo, irmãos. Nós precisamos pastorear uns aos outros, cuidar um dos outros. Amém? É por isso que os irmãos que não estão frequentando Fluir nos Lares, talvez você está fugindo de um pastoreio individual. Por quê? Porque você quer ser individual. Você não quer ser vulnerável. Mas que o Senhor, então, possa mudar o seu pensamento, irmãos. Que você seja transformado. Porque a nova criatura, ela quer viver em comunhão com os irmãos. Amém? Seguindo, então, o ápice, então, da nossa salvação é sermos livres do individualismo. E essa é uma das coisas mais difíceis que tem na geração corrida que nós estamos vivendo. Nós nunca temos agenda para nada nem para ninguém. Mas um terceiro objetivo é educar para a vida. Diga assim: educar. Olha só a próxima citação. A igreja é um referencial de espiritualidade, não de religiosidade. E a plenitude do Espírito é ser humano nos moldes divinos. Eu acho lindo esse final dessa frase aqui. E a plenitude do espiritual é ser humano nos moldes divinos. Sabe por quê, irmãos? Ninguém é um super-herói quando vira crente. Tem gente que pensa que os pastores se tornam super-heróis, né, quando se tornam crentes. Tem gente que acha que os líderes têm que ser super-heróis. Não, irmãos. O auge, a plenitude máxima da espiritualidade é ser humano. Só que nos moldes divinos. E é isso que a gente tem que buscar. E a graça nos ensina, irmãos. A graça nos ensina. Mas parece que tem crente que não consegue entender. Porque tem gente que não sabe usufruir da graça, não sabe desfrutar da graça. Lembra lá do alerta que Paulo fez aos Gálatas? Nós falamos disso domingo passado. Ele vai falar assim, ó: não abra mão da liberdade do Evangelho. Não abra mão da liberdade que o Evangelho proporciona para vocês. Mas ao mesmo tempo também ele vai falar: não abuse da liberdade do Evangelho. Então a plenitude da espiritualidade é você ser humano, irmãos, mas nos moldes divinos. É você entender que você é um ser humano, que você é falho, que você cansa, né? Que você não tem o pique que nunca vai acabar, apesar que quando nós estamos no Senhor, né, Paulo e Mateus, nós vamos até tarde, né? E no outro dia acorda cedo, irmão. Mas entenda uma coisa, irmãos, nós somos homens falhos, vulneráveis, mas nós estamos caminhando em moldes divinos, porque há um padrão para nós. Esse padrão é Cristo, é a lei santa que o Senhor deixou para nós, é um padrão de conduta, onde nós olhamos e nos espelhamos nisso, mas sempre tendo a consciência que somos falhos. A graça tem um aspecto muito interessante, irmãos, que é a graça comum.
A graça comum, para os irmãos entenderem, é que Deus, através da graça comum, Ele vai fazer chover sobre bons e sobre maus. Através da graça comum, o sol nasce para todo mundo. Até mesmo um presidiário que está lá dentro da cadeia, porque matou, roubou, estrupou, assassinou e toma banho de sol. O mesmo sol que você usa lá na praia, ele está lá tomando o banhozinho de sol dele, irmãos. Essa é a graça comum. Mateus 4,4 vai falar sobre isso. Mas entenda uma coisa, irmãos, que a graça comum, ela harmoniza a nossa relação com a criação, com a cultura e com o amor ao próximo. É através da graça comum que nós vamos então desenvolver um amor ao próximo. Ela é necessária. Mas entenda que essa graça comum, ela não é salvífica. O sol está nascendo para o irmão lá. A chuva cai para o irmão lá, para o bom, para o ruim. Mas entenda que não é porque o sol, não é porque a chuva está manifestando, não é porque a natureza está manifestando para ele, que ele é um salvo. Porque essa não é a graça salvífica. Mas aí tem alguns irmãos que ficam se questionando, né? Falando assim, ô Jesus, mas eu sou crente, eu fui alcançado, eu sou salvo, e não consigo prosperar, eu não saio do lugar, e aquele irmão ali que é um zero à esquerda, trai a esposa, faz coisa errada, só nega imposto, o homem está prosperando, e eu aqui, que estou aqui ralando dia e noite, não estou prosperando. Entenda uma coisa, irmãos, graça comum é que o insumo, a matéria-prima, ela está disponível para todos. Agora, se o fulano tal está prosperando, não tem nada a ver, mas a graça comum está lá. Mike Burroughs uma vez falou o seguinte, ele chegou e falou assim, irmãos, quando você olha para uma árvore, o que você enxerga? O que você enxerga aí quando você olha para uma árvore? Uma sombra, frutas, né? Aí ele virou e falou assim, a graça comum é, irmãos, que a árvore está para todos, mas o empreendedor, ele não precisa de Jesus para olhar para a árvore e falar assim, se eu cortar ela, eu faço uma mesa, eu faço uma cadeira, eu faço uma canoa, eu faço um barco e ganho dinheiro com isso. Então, graça comum, irmãos, é que a árvore está para todos. Mas muitas vezes você é crente e você é preguiçoso. Você pega a árvore, arma uma rede, deita nela, enquanto o empreendedor olha para ela, pega o machado, corta ela e faz negócio com ela. Entende? Então não questione o Senhor em relação a isso. Porque a graça comum, ela vai estar disponível para que haja uma harmonização entre a criação, a cultura e nosso amor ao próximo, irmãos. Amém? Glória a Deus por isso. Quarto objetivo, irmãos, produzir esperança. E a nossa esperança, irmãos, ela tem que ser que Cristo vai voltar. Diga assim, Cristo vai voltar. Mas nós não podemos perder, irmãos, essa convicção. Nós não podemos perder de vista, irmãos, que Cristo vai voltar. Essa é a nossa esperança. Sabe qual que é a diferença entre os apóstolos e nós, os discípulos de Jesus que caminharam com Jesus, irmãos? Não deveria haver distinção entre nós e eles, porque nós somos a continuidade dos discípulos de Cristo. Mas a diferença é que aqueles irmãos, quando Jesus apareceu para eles ali, após a ressurreição, e ele subiu aos céus, aqueles irmãos, a partir daquele momento, passou a viver uma vida, como se a qualquer momento ele pudesse voltar. Por isso eles viveram com tanta esperança da volta de Cristo, com tanta intensidade no Senhor. Por isso eles buscavam tanto ao Senhor, por isso que eles queriam tanto o Senhor, por isso que eles pregavam tanto o Evangelho. E a verdade verdadeira é que nós já não temos tanta esperança assim mais. Sabe por quê, irmãos? Porque vai se perdendo na nossa memória e na nossa esperança o fato de que Cristo vai voltar. Essa é uma verdade que todos nós cremos, amém? Amém, irmãos? Você não está orando para Jesus voltar, irmãos? Você tem que orar para apressar a vinda do Senhor, irmãos. A não ser que você seja solteiro, está quase casando, né? E você faz aquela oração, Senhor, espera um pouquinho, lua de mel, né? Tá segurado. Hoje em dia o povo não ora mais assim, pastora, porque no nosso tempo a gente casava virgem.
Aí como a gente casava virgem, você estava doido para chegar esse dia, você falava assim, Jesus, não volta antes do meu casamento. Hoje os irmãos já não estão nem aí. Não precisa esperar mais. Mas, irmãos, nós devemos orar fervorosamente pela volta do Senhor. Ora vem, Senhor Jesus. Essa tem que ser a nossa oração. Clamarmos como igreja. Ora vem, Senhor Jesus. Apressa-te a tua volta. Esse tem que ser o nosso desejo, irmãos. Esse tem que ser o nosso brado. Esse tem que ser a nossa esperança. Esse tem que ser o nosso desespero. O desespero de um crente é para que o Senhor volte logo, não é para que ele atrase, porque quanto mais ele demora, quanto mais isso demora, pior é para você. Porque nós só iremos voltar para o lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. Amém? Então essa tem que ser a nossa oração. 1 Coríntios 15, 19 vai dizer, se esperamos em Cristo, somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se nós estamos caminhando, irmãos, em uma igreja cristã, se nós estamos caminhando no meio do povo de Deus, mas se a nossa esperança em Cristo é somente para essa vida, irmãos, a Bíblia vai dizer que nós somos os mais miseráveis entre todos os homens. Se a nossa expectativa em Cristo é apenas aqui para essa vida, nós somos os mais miseráveis, nós não entendemos nada. Essa vida é passageira, nós somos peregrinos, forasteiros aqui nessa vida. Aqui não é a nossa essência, aqui não é o nosso destino, aqui é só uma passagem. Somos peregrinos, forasteiros, que temos uma grande comissão a ser cumprida, pregar o Evangelho onde nós passarmos, fazermos discípulos de todas as nações, batizar o povo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ministrar os sacramentos. E a graça se manifesta, e por isso, irmãos, temos essa bendita esperança. Mas, infelizmente, nós estamos cada vez mais, irmãos, vivendo numa era de individualismo, onde nós, como igreja, não queremos compartilhar dessa verdade, que deveria ser uma verdade absoluta para nós, de que Cristo morreu, de que Cristo ressuscitou, que Cristo está sentado à direita de Deus Pai, e Ele vai voltar. E essa tem que ser a nossa esperança, irmãos. A nossa esperança, irmãos, ela não pode estar somente em que esse ano vai ser o ano. A nossa esperança não pode estar em que esse ano você vai comprar a sua casa, que você vai casar, que você vai comprar um carro, que você vai fazer uma boa viagem, apesar que tudo isso, irmãos, se você olhar para a árvore e não fazer uma rede e pegar o machado e cortar, vai acontecer, irmão. Amém? Se você trabalhar, acordar cedo, se especializar, isso vai acontecer, irmãos. Mas essa não pode ser a nossa esperança. A nossa esperança, irmãos, não pode ser uma confiança em carros, cavalos, coisas, números. A nossa esperança tem que estar no Senhor. Então, irmãos, esse ano, irmãos, já começou com várias coisas aí terríveis. E aí, irmãos, não adianta a gente ficar olhando e achando que não, vai melhorar, as coisas vão fluir, vai melhorar, irmãos. Entenda uma coisa, a nossa esperança não deve estar se as coisas vão melhorar ou não. A nossa esperança está no Senhor. Se melhorar, bem. Se não melhorar, amém. A minha esperança está no Senhor. E para a gente caminhando para o fim, no verso 14, ele vai dizer assim: Ele que se entregou a si mesmo por nós para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Irmãos, remir, eu vou ler aqui o que diz aqui na minha Bíblia. Olha o que vai dizer aqui. A palavra remir, no original grego, é lutros, que tem o profundo significado de resgatar. Agora presta atenção. Porque tem muitos irmãos que estão tipo assim, ó, Deus vai remir, Deus vai restituir, né? Olha o que significa esse restituir, esse remir. Isso
libertar um escravo mediante o pagamento de uma alta fiança. Essa é a verdadeira redenção em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então, irmãos, cuidado com palavras tipo assim: Deus vai restituir em dobro o que você perdeu. Ele não deve nada para você, irmão. Deus já restituiu, Deus já remiu o seu povo para si, através da cruz. Olha o que ele vai dizer: libertar, o remir, o restituir, é libertar um escravo. Quem é esse escravo? Diga assim: eu. Através de quê? De um alto preço, através de uma alta fiança, que eu e você, irmãos, não poderíamos pagar. Esse escravo aqui era eu e você, irmãos. Eu e você estávamos escravizados pelo pecado. E o Senhor Jesus, através da cruz, foi lá e pagou essa conta. Ele pagou um preço, irmãos, que seria impossível para qualquer homem, mesmo o mais rico entre todos os homens, ele jamais poderia pagar esse preço. Porque essa fiança não era um preço monetário, irmãos, mas era o sangue de um justo, um sangue de um puro que não pecou. E somente um homem, um judeu de 33 anos, filho de um carpinteiro, que andou aqui nessa terra, assim como eu e você, comeu poeira, irmãos, sofreu, ralou, foi trabalhar com o pai na carpintaria. Mas assim como eu e você, mesmo passando por todas as dificuldades, por todos os perrengues dessa caminhada, ele não pecou. E porque ele não pecou, e porque ele foi santo, e porque ele foi bom entre todos os homens, eu e você o condenou, e nós penduramos ele no madeiro. Porque é muito fácil nós olharmos para a história e falar assim: que povo mau, que povo ruim. Esse povo sou eu e você. Como que esse povo crucifica ele? Como que o povo grita: crucifica? Essa voz que ecoou desde o Antigo Testamento e que ecoa até hoje é a minha e a sua voz ecoando. Então não ache que aqueles homens daquele tempo eram piores do que eu e você, porque eu e você somos tão ruins quanto eles. Mas graças a esse judeu, esse homem, esse bom homem, crucificado numa cruz, crucificado no madeiro, e levou sobre si a ira de Deus, levou sobre si todos os nossos pecados, e sobre as suas pisaduras nós fomos curados. E para a glória de Deus, ele remiu um povo para si, e esse povo é a família de Deus aqui na terra, porque esse é o objetivo de Deus conosco. Deus queria uma família, e por mais que essa família não deu certo, assim como a minha sua, né, irmãos? Nenhuma família é perfeita. Mas ele redimiu essa família, ele restabeleceu, ele trouxe paz nessa família. E por isso eu e você estamos aqui hoje, para celebrarmos a graça, a bendita esperança de que ele vai voltar. E por isso, irmãos, eu quero que você traga à memória que ele, irmãos, é a única esperança. Que não adianta você correr atrás do vento. Não adianta, irmãos, vocês ficarem aí correndo. Sabe por quê? Salomão foi o rei mais poderoso dessa terra. Salomão foi o homem que teve mais bens nessa terra. Se pegar toda a fortuna de Salomão, irmãos, e atualizar para os dias de hoje, nenhum homem chega próximo à fortuna que Salomão teve. E Salomão encerra a sua vida falando uma única coisa: corri uma vida toda, mas descobri que eu corri atrás do vento.
Então, irmãos, se eu posso trazer algo para os irmãos nessa noite, através da palavra que foi ministrada, corra. Corra sem cessar. Vai rumo ao alvo. Assim como Paulo falou, as coisas velhas vou deixando para trás, mas eu corro rumo ao alvo. Correrão e não se cansarão, as suas forças se renovarão como as da águia. Corra, mas corra na direção certa. Porque quanto mais nós corremos na direção errada, mais tempo nós perdemos. Quanto mais nós corremos na direção errada, mais nós sofremos aqui nessa terra. E o nosso desejo, irmãos, dia após dia, é uma única oração: Pai nosso que estais no céu, seja feita a vossa vontade. Aonde? Assim na terra, como ela é no céu. Irmão, se essa é a nossa oração, você não precisa morrer para poder desfrutar do céu. Você já tem a liberdade, através da graça, da santa e bendita esperança de desfrutar do céu aqui na terra, quando você corre em direção à coisa certa. É por isso, irmãos, que mesmo depois de muito tempo, né, a gente corre atrás de muitas coisas, mas o Senhor sempre está nos aprumando e nos levando para o prumo, enviando irmãos, enviando pessoas. De tempos em tempos, às vezes é necessário Ele dar uma podada para que a gente não se distancie demais. Então que nessa noite, irmãos, você seja ministrado a ponto que Ele te aprume e que você esteja no trilho correto, indo rumo ao alvo, irmãos, para que você não gaste uma vida inteira e no final dela você tenha a infelicidade de falar: corri, cansei, irmãos, eu estou cansado. Irmão, se existe alguém mais cansado do que eu quero conhecer, porque eu tenho 2 crianças dentro de casa que acordam a madrugada inteira, mas quando os irmãos vão lá para minha casa, eu fico até 3 horas da manhã, e quando os irmãos vão embora eu ainda acho ruim. Sabe por quê? Correrão e não se cansarão. Porque se falar para mim: vamos sair daqui agora e vamos fazer uma vigília de oração, vamos, irmão. Correrão e não se cansarão. As suas forças vão se renovar como a da águia. Irmão, nós recebemos um casal agora que vieram ficar 3 dias conosco, Lucas e Agi. Vocês conheceram o Lucas e Agi? Alguns irmãos conheceram o Lucas e Agi. Eles estão de férias, irmãos. Mas existe uma coisa no reino de Deus, irmãos. Existe um mistério. Todo encontro é para se cumprir um propósito. E esse propósito, irmão, não é comer churrasco, não é viajar, não é passear, mas existe um propósito chamado Reino de Deus. E ainda que a gente coma, beba, quer comais, quer bebais. Irmãos, e esses irmãos acharam que ia vir para cá descansar, irmãos. O Senhor fez coisas maravilhosas, irmãos, nesses 3 dias. O Senhor tem nos aprumado. O Senhor tem feito pessoas atravessarem quilômetros e quilômetros para vir até aqui. O Lucas e a Gi foi um casal precioso, irmãos, que passou 7 meses nessa comunidade, mas foi o suficiente para eles deixarem uma marca. E agora conosco durante esses 3 dias foi suficiente para eles restabelecerem o prumo nas nossas vidas. E por isso, irmãos, eu falei que a partir dessa celebração, dessa ministração, algumas coisas são necessárias mudar. Algumas coisas que são necessárias para a nossa casa, para a nossa igreja e para as nossas vidas. E uma delas, irmãos, é que nós precisamos voltar ao desejo de querer mais de Deus. E ao cearmos, irmãos, nós não vamos cearmos simplesmente porque é um sacramento divino e que nós deveríamos fazer isso, independente da igreja local, você deveria fazer isso na sua casa. Mas nós vamos cear, irmãos, para que nós vamos trazer a memória. Para que nós vamos trazer a memória. Irmãos, porque uma coisa que nós precisamos aprender é que o verdadeiro alimento é a palavra. Isso é o que nós precisamos. E é constrangedor, irmãos, quando irmãos como esses que estavam lá na nossa casa, irmãos, depois de sair e ir para a casa dos irmãos, comer, ficar até tarde, chegar na nossa casa
tarde da noite, abrir a sua Bíblia e falar assim: não, antes de dormir nós vamos fazer o nosso culto dominical. E você olhar e falar assim: Jesus, que tipo de crente eu sou? Tudo que eu quero é dormir agora. 4 capítulos da Bíblia, um louvor e uma oração, todos os dias, de segunda a segunda, sem cessar. A cada ano, uma nova versão da Bíblia. Esse ano eles estão lendo a NVI, uma criança de 7 anos. Que tipo de crente que você é? Eu estou cansado, pastor, eu vou ler a Bíblia, mas hoje é um capítulo, hoje é um futebol. Todos os dias, 4 capítulos da Bíblia, um louvor e uma oração, e uma criança de 7 anos. E eles não encerram o dia sem antes cumprir o seu culto dominical. Então, irmãos, às vezes é necessário o Senhor trazer um prumo, e esse prumo vai vir de fora muitas vezes. Mas às vezes ele vem dentro da igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Então é um tempo, irmãos, de aprumarmos. Eu sei que nem todos vão suportar, irmãos, porque muita gente vai achar que é muito ativismo religioso. Mas, irmãos, o dia que um crente achar que é ativismo religioso orar e ler a palavra de Deus, não é com esse tipo de pessoa que eu quero andar. Não é com esse tipo de gente que eu quero caminhar, irmãos, porque eu quero caminhar com quem se parece com Jesus. Eu quero caminhar com um povo que se parece com Jesus. Eu quero caminhar com um povo que tem simetria com Cristo. Com um povo que, quando eu leio as Escrituras, eu olho para essa pessoa e falo assim: ele se parece com esse cara das Escrituras. Essa pessoa tem se parecido com esse homem que eu estou vendo aqui na Bíblia. É esse o tipo de gente que eu escolhi caminhar nesse ano. Pessoas que me levam para próximo de Deus. Pessoas que se parecem com Jesus. Pessoas que cheiram Jesus. Esses dias eu, no meu devocional, na minha oração, cara, eu ouvi a voz do Hudson. Eu olhei e falei assim: Deus, envia mais Hudson para aquele lugar. Envia pessoas que cheiram Jesus. Ainda que muitos não vão entender, mas nós não queremos que ninguém entenda. Nós só queremos estar no Senhor. Entende, igreja? Então esse é o nosso propósito, irmãos. E o meu convite para vocês é que o Senhor, assim como Ele tem nos aprumado, Ele possa aprumar a sua vida. Ele possa te colocar no trilho. Ele possa te colocar no eixo, irmãos, para que você não corra. E olhe para trás e fale assim: eu estou perdendo tempo. Irmãos, perder tempo é a pior coisa na vida de um crente. Um crente ser bem sucedido naquilo que não é do Senhor é a maior perca de tempo que existe na vida dele. Se você tem um desejo de ser bem sucedido, irmão, seja bem sucedido naquilo que é do Senhor para a sua vida, e não naquilo que não é, para que você não perca tempo. Eu quero orar com vocês, coloque de pé. E assim como eu falei, nós vamos agora dar a resposta ao sermão. E essa resposta, ela se cumpre de 3 maneiras, irmãos. Através dos louvores que nós iremos ministrar. Eles não vão colocar a letra aqui, porque são louvores que vocês conhecem, mas eles vão deixar aqui o QR Code, porque os dízimos e as ofertas são bíblicos, e você responde ao Senhor através dos dízimos e das ofertas. Você que é membro dessa igreja, você cumpre aí com os dízimos, o princípio dos dízimos. Você que é um visitante, fique à vontade, você não tem a obrigatoriedade de dar o dízimo nessa igreja local, mas faça oferta como o Senhor colocar no seu coração, e se Ele colocar. Mas você que é membro, você sabe dos princípios a se cumprir. E a terceira forma de nós darmos uma resposta, então, é através da ceia. Já pode os irmãos aí, o Flávio e a Arielle, já pode organizar os irmãos. E como que nós vamos cear, irmãos? Preste bastante atenção para que isso se torne uma pedagogia. Nós não vamos servir a ceia para vocês. Vai ficar um casal de cá, outro casal de lá. E durante o momento do louvor, a hora que você achar que está legal, que está bem para você, você vai lá, pega lá o cálice, pega o pão, volta e retorna para a sua cadeira, seja ministrado pelo Senhor. Se você quiser trocar o cálice, o pão com algum familiar, com alguém aqui dentro da comunidade, faça isso. Mas faça com o entendimento correto. Para quem é a ceia, irmãos? A ceia é para todos. Todos estão convidados para cear, desde que você entenda o que está acontecendo. A ceia, irmãos, é para você ter um memorial do Cristo que teve o seu corpo esmagado, assim como esse pão. O Cristo que teve o sangue derramado, assim como esse suco que foi pisoteado. Então faça isso com
o entendimento certo. O entendimento que esse sacramento é para trazer à memória aquilo que Cristo fez por mim e por você. E esse é o símbolo da nova aliança em Cristo Jesus. E toda vez que nós comermos e bebermos, nós estamos anunciando a volta do Senhor Jesus. Amém? Então, enquanto nós louvamos, você fica à vontade para cumprir com os seus princípios dos dízimos e das ofertas, sair do seu lugar, pegar aí o pão, o suco e ceiar. Amém? Tua é a glória.
Obrigado por essa noite memorável, Deus. Obrigado por esse memorial que celebramos, ó Pai, que ratificamos aqui, ó Deus, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Ele vive e cremos, e porque Ele vive, cremos, ó Pai, cremos no amanhã, e viveremos com essa bendita esperança de que Ele vai voltar a qualquer momento, e nós possamos viver, ó Pai, com essa expectativa, com esse desejo ardente no coração, de que a qualquer hora o nosso Senhor, Ele irá voltar. Ministra aos nossos corações, corações quebrantados, sensíveis, ó Pai, à Tua palavra, sensíveis à Tua voz, e nós possamos estar apercebidos aquilo que o Espírito Santo está dizendo à Tua igreja. Deus, em nome de Jesus, nos traz novamente ao prumo, nos leva para esse lugar, ó Pai, de equilíbrio no Senhor, onde nós possamos nos alimentar da Tua palavra, Pai, que nós não devemos ser raquíticos, ó Pai, espiritualmente falando. Ministra o alimento espiritual, porque é desse que a Tua igreja carece. Então desperta em nós, ó Pai, esse desejo de nos alimentarmos da Tua palavra, de nos dobrarmos os joelhos, ó Pai, para conversar com o Senhor na oração. E que a Tua igreja, ó Pai, ela tenha esse desejo, ó Pai, de viver intensamente no Senhor. Essa é a nossa oração, Pai, que possa se manifestar a graça através de nós, em nome de Jesus. Se você puder, mais uma vez, aplauda Jesus, glorifique a Ele. Obrigado, Jesus. Irmãos, nós já estamos caminhando para o fim, mas antes eu quero trazer alguns avisos muito importantes para os irmãos. O grupo de louvor, se quiser ficar por aqui, que a gente já vai encerrar, se assente aí só mais alguns minutinhos. Todos cearam, todos aí pegaram a ceia, né? Os irmãos do louvor, caso não tenham pegado, já peguem depois, mas não deixem de participar. Voltamos, né, irmãos? As atividades, então, da comunidade aqui local, né? Então agora nós voltamos aos nossos avisos. Irmãos, presta bastante atenção. Eu fiz questão de nós terminarmos um pouco antes, para que eu tenha esses 15 minutinhos aí com vocês, tá? Para que a gente cumpra aí, encerre até as 8, pode ficar com o coração tranquilo, mas eu preciso então avisar a igreja de algumas coisas. Como eu falei, tem muita novidade, tem muita coisa nova, então preste bastante atenção aqui.